Estamos na campanha, todos os dias estamos lendo o livro de Daniel e explicando o sentido. Fizemos já a introdução, veja aí no nosso canal, Daniel capítulo 1, a Babilônia, como era, quais eram as crenças da Babilônia, da Nabucodonosor, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, como era a religião na Babilônia, como é que o livro de Daniel foi escrito, porque o livro de Daniel é um livro histórico e profético ao mesmo tempo. Então agora iremos dar continuidade ao capítulo 4 de Daniel, tá bom? Abra sua Bíblia no capítulo 4 de Daniel e eu quero convidar vocês para escrever, escrevido, em português? Em português, as suas conclusões, o que você acha, tá? O livro de Daniel tem 12 capítulos, né? É um livro místico, cheio de sonhos, de mistérios, né? Então cada capítulo tem um mistério muito grande, tá bom? Livro de Daniel, capítulo 4. Bem, se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, você tem que dar uma olhada no capítulo 1, né? É só eu colocar assim, leitura de Daniel, capítulo 1, Joilson de Assis, aí aparece o vídeo, tá? Vai aparecer um vídeo feito ao vivo e vai aparecer um outro vídeo gravado. Então vamos lá. O livro de Daniel, ele nos dá muita margem para interpretações, sonhos, teologia, escatologia. É um livro mágico, quase um livro apocalíptico. Fala sobre poderes, política. Eu conto quem é Daniel, quem é Sadraque, Mesaque e Abednego, o que eles se tornaram na Babilônia, por que eles se tornaram políticos, qual é a força deles. Então agora no capítulo 4, vamos ler e tentar compreender. Não tem nada escrito aqui, a gente vai no Espírito Santo de Deus. Se você tiver alguma observação aí para fazer, faça, será lida aqui e muito bem recebida, tá? Às vezes eu abaixo a cabeça assim, porque a tela, às vezes, sai um pouquinho de ordem. Aí, capítulo 4 de Daniel. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas, que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicado. Então, nós encontramos Nabucodonosor falando. Nabucodonosor, ele vai se converter agora no capítulo 4. Você vê que ele era faca na caveira, muito radical. Ele foi quem destruiu Jerusalém, levou o ouro, a prata de Israel, levou os jovens, levou Israel cativa, destruiu a Síria. Ele foi o grande dominador do mundo. Mas aí Deus foi trabalhando na vida de Nabucodonosor. Deus pode trabalhar na vida de qualquer pessoa. Por mais ruim ou errado que seja essa pessoa tem um espírito, ela tem uma alma, e esta alma, Deus pode mostrar o caminho, a conversão, a pessoa reconhecer o poder de Deus. Porque o próprio Nabucodonosor, ele era tido como um Deus, né? Ele era tido como Deus, ou um Deus. Mas agora, nós encontramos essa introdução do capítulo 4, Nabucodonosor, rei, a todos os povos, línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicado. Ele mudou até o jeito de falar, né? Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então dá a entender que é o próprio Nabucodonosor contando o que Deus fez com ele. Nós encontramos no capítulo 1 e capítulo 2 um Nabucodonosor executor, um Nabucodonosor imperial, poderoso, faca na caveira. Encontramos milagres da fornalha de fogo, né, e tudo mais, fazendo tremer a estrutura de Nabucodonosor. E aí nós encontramos quase uma carta de Nabucodonosor, como fosse uma carta de Paulo. Parece até com a carta de Paulo, falando em paz, em vida. Deus pode converter o pior dos homens, né? Você diz, fulano não presta, mas Deus de repente pode dar um treco-treco na cabeça dele e ele reconhecer a luz em vez das trevas. Quem é que está entendendo? Senhor, meu gatinho, ele é todo sabido. Pareceu-me bem fazer
conhecido. Ele está fazendo uma carta para toda a terra. Diga comigo. Ele está fazendo uma carta para toda a terra. Nabucodonosor falando. Olha o sonho. Tá bom o som? Ele vai se converter. Agora no capítulo 4. Você vê que... E aí, a nação da Babilônia era a mais poderosa da época, então, onde surge a nação babilônica, medo-persa. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais, maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosos são suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, ou seja, para sempre eterno. E o seu domínio de geração em geração. Então dá para entender que Nabucodonosor virou um pregador. Olha que Nabucodonosor, aquele cara tão mal, um cara de pau, mandando todo mundo indo para a fornalha. Olha o que ele vai dizer. Quão grandes são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosos as suas maravilhas. Seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Aí fala, ele se identifica, eu, Nabucodonosinho. Nabucodonosinho é porque é do Nordeste. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Ou seja, ele estava na prosperidade, na paz dele. Eu tive um sonho que me espantou. Estando eu em minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me perturbaram. Então ele teve um pesadelo. Tá vendo? Vê aí o canal de Joyce de Assis. Olha, então, engraçado que os sonhos são maravilhosos. Os sonhos, um cachorro sonha, um gato sonha, o empregado sonha, o patrão sonha, o pastor sonha, o ladrão sonha, a polícia sonha, toda a natureza sonha. Olha, Nabucodonosor, imperador, dominador, agora ele vem com voz de pregador. Você acredita que alguém pode mudar? Você acredita que Deus pode mudar uma pessoa muito ruim para muito boa? Eu acredito no Deus que pode transformar. Esse Nabucodonosor, ele era tão horrível que dava vontade do cara explodir ele. Ele matando os servos de Deus, lascando Israel, tal. E agora ele vem com esse discurso. E agora ele vem dizendo que estava dormindo e teve um sonho perturbador. Por isso, expedi um decreto que fosse introduzido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação dos sonhos. Novamente, encontramos aqui no capítulo 4, o rei introduzindo sábios, magos, entendidos, astrólogos, para entender sonhos. Os babilônicos, ele tinha uma política misturada com a religião. Eles acreditavam no astral, nos extraterrestres, nos anjos. Então entraram os magos, os astrólogos e os caldeus, que os caldeus eram faca na caveira na época. Também a origem de Israel vem dos caldeus, e os adivinhadores, que é aquela pessoa que adivinha coisa. E eu contei o sonho diante deles, mas eles não me fizeram saber a sua interpretação. Novamente, o rei do mundo, que era Nabucodonosorzinho, manda buscar o top do mundo para entender os seus sonhos. Olha. E o sonho tirou a paciência de Nabucodonosor. Mas, por fim, entrou na minha presença, então, astrólogos, os caldeus mexiam com isso direto. E entrou Dandan. Lembra da campanha do vegetal? Capítulo 1. Daniel ganhou poderes por causa da campanha do vegetal. Mas, no fim, entrou na minha presença Dandan, Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos, que contei o sonho dizendo. Então, novamente, Nabucodonosor fala que ele colocou esse nome de Belsazar por causa de um Deus que ele tinha. Mas existia um Deus santo, ou seja, um Deus maior do que aqueles ídolos. E esses deuses da Babilônia, um deles é Inki, são anjos, né? E alguns deles são demônios, né?
Então tem que dizer bem claro, ficar um português bem dizido. Então eles mudavam o nome da pessoa, como foi visto no capítulo 1, 2 e 3. Beltesazar, que é Daniel, mestre dos magos. Então Daniel era o mestre dos magos. Ele era mestre dos mestres, velho. Entendeu como é a coisa? Passou-se o tempo daquelas pessoas que acreditam em Deus ser um bando de leso. Eu não sei de nada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ao contrário, Daniel era mestre dos magos. Eles sabiam. Ah, pastor não pode entender de sonho. Por que pastor não pode entender de sonho? Só quem pode entender é o espiritualista. Só quem pode entender os ex não sei o que lá. Pode entender sim, entende bem. Pastor não pode ser político. Daniel era governador. Pastor não pode ser... Então a gente pode cagar? Pode, a gente pode. Vamos ver se pastor pode cagar também. Porque a gente não pode dizer nada na vida, né? E Daniel era político, governador, Sadraque, Mesaque e Abednego também, e ele era o chefe dos magos, de toda a ciência daquela época. Ele sabia de tudo, era o chefe. E às vezes a gente prega um evangelho assim: você não é nada, você não pode mijar, você não pode dizer nada, só tem que dizer gola. Não, você pode ser mestre, você pode ser um super marceneiro, um super mecânico, um gerente de firma, pode ser um político. Sim, está aí na Bíblia. Daniel era o chefe dos governadores e o chefe dos magos. Não adianta se assustar, você tem que conhecer as coisas, a doutrina de fulano, a doutrina de cicrano. Você acha que Daniel não conhecia? Além de Daniel conhecer, ele era o chefe da religião da época, os magos. Pois eu sei, Belsazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos. Então Nabucodonosor fala dos deuses santos, porque tem os deuses que não é santo. Seriam anjos, Deus o Todo-Poderoso, e os deuses não santos, demônios. E nenhum mistério te é difícil. Diz-me as visões do meu sonho, que eu tive a sua interpretação. Então, novamente, mostra que interpretação de sonho é coisa de Deus. Fulano é um bruxo porque interpreta sonho. Então, Daniel era um bruxo. Então, parou o tempo, dizer, olha, eu fiz o curso de estatística, eu não creio em Deus porque eu fiz o curso de estatística, eu sei falar B mais A é B, B mais E é B, eu fiz o curso de letras. São cursos bons, mas tem gente que pensa que Deus é uma coisa besta, uma coisa otária, uma coisa burra. Ao contrário, Deus é o top. Deus é o top. Você pode ser mestre de filosofia, cientista, quântica, médico. Eu sou médico, eu não acredito em Deus. Aí é que você deve acreditar. Você sabe que você intervém, mas quem dá a cura é Deus. Dandan era o chefe dos magos. De toda a ciência do Egito, ele era chefe. Aí eu vejo o cara se formou em letras, um curso muito bom, né? Dá direito dele ter um emprego de um salário mínimo e meio no colégio estadual da cidade. Porém, ele chegou para mim e fez: me desculpe, pastor Joilson, eu sou formado em letras, eu não creio em Deus. Ai, coitado. Tá entendendo? Você pode ser um cientista, um médico, um neurologista, pode ser o que for, e você pode acreditar em Deus. Deus não é o Deus dos burros, Deus é o Deus dos sábios. O nosso Deus não é uma ilusão, o nosso Deus, ele é vida. E Daniel era o chefe de todos os magos. Os magos eram cientistas, eram médicos, astrólogos, astrônomos, os caldeus que eram juntos, os caldeus sabiam os mistérios, né? Olha, você já encontrou gente assim? Cara, porque eu sou muito filogófico. Eu fiz o curso de filogofia na universidade, eu não acredito em Deus. Ai, meu pai. Assim, é um negócio assim: eu sou estudado, tu é burro, tu acredita em Deus porque tu é burro. Eu sou estudado, eu não acredito em Deus porque eu acredito na letra. Isso é uma leseira. Daniel era o chefe dos magos. É como se ele fosse o chefe de toda a educação. Na época, a educação mística era a mesma religiosa.
A Babilônia, ela não separava, ela misturava tudo. Astrologia, ciências quânticas, ciências de todo tipo. Então Nabucodonosor chega a Daniel e diz que sabe que ele tem um espírito do Deus Santo e teve um sonho e queria saber a interpretação. Eis, pois, a visão na minha cabeça, ou seja, eis o sonho. Estando eu em minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Essa árvore, essa linguagem aí tem várias tonalidades, várias tonton. Várias tonton porque existiam árvores que tocavam nos céus, mas isso é uma época pré-diluviana, né? Mas aí seria um referencial. Mas essa árvore era grande e era no meio da terra. Árvore significa pessoa, família. Mas nesse caso, essa árvore é o reinado, é a pessoa do Nabucodonosor. Veja aí. Veja no canal Joilson de Assis, Sonhar com Árvore, Joilson de Assis, tá? Então ele diz que viu uma árvore no meio da terra, cuja altura era muito grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até os céus, e era vista até os fins da terra. Existe árvore de 30, 50, 80 quilômetros de altura, ou seja, passando da troposfera, chegando na mesosfera, árvores que respiravam ozônio. Veja aí, árvore de silício, Joilson de Assis. Mas nesse caso, esta árvore era ele mesmo. Essa árvore era tão grande que chegava a tocar nos céus. Seria um pé de feijão. A sua folhagem era formosa. Folhagem é polpa. Folhas da árvore é como o seu cabelo. É polpa. Árvore rica, folhagem. Árvore saudável, folhagem. Entendeu? Sonhão, sonhão. Outra coisa é ter intimidade com Deus e independente de ter consciência ou algo não. A árvore do livro de Daniel significa reinado. Significa o próprio Nabucodonosor. Reinado ou a própria pessoa. Nesse caso aí, o próprio Nabucodonosinho. Sempre penso que meu pai, quando eu falei de Nabucodonosor, ele é tal e não precisa de ninguém. Aí lá vai, ó. A árvore tinha folhagem. Árvore com folhagem, a árvore com polpa. Ou seja, riqueza. Olha, cadê? Ele fazia forte, a árvore se fazia forte, que chegava aos céus. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. Então existe abundância, dinheiro, abundância, frutos abundantes. E havia nela sustento. Quer dizer que, queira ou não, esse reinado de Nabucodonosor foi levantado por Deus. E havia nele sustento para todos. Então ele dava sustento para todos, mostrando que a sua influência era sobre todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam moradas no seu ramo, e toda a carne se mantinha dela. Então, toda a carne comia dessa árvore, mostrando que Nabucodonosor era como uma árvore frutífera, cheia de folhagens bonitas e frutos, acolhendo a todos. Estava vendo isto nas visões da cabeça, quando eu, na minha cama, e eis que um vigia, um santo descia do céu. Então, o vigia é aqueles territoriais, lembra? Anjos territorial. Esse texto aí de Nabucodonosor dá a explicação para o corte das árvores de silício. Veja, por favor, árvore de silício, já disse que eram as árvores antes de Eva, quando era Eva e Lilith, quando era Adão e Lilith. No livro de Daniel dá margem a isso, porque às vezes a briba ela oferece interpretação cruzada. Ela cruza para um lado e ela cruza para o outro. Quem é que está entendendo? Então diz aqui, ó o texto, então, vendo as visões na minha cama, eis que um vigia. Vigia é um anjo territorial. Coloca aí, vigia é um anjo territorial,
Quem é que tá entendendo, gente? Senhor, é meu gatinho, ele é sabido. Então, desceu um vigia, porque o vigia é de conhecimento de Israel e é também de conhecimento dos babilônicos e egípcio. Os egípcios também sabiam que tinham vigias. Os vigias são os territoriais. Aí descia o vigia, um santo, descia do céu, então autoridade divina, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais que estão debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Ou seja, houve uma sentença. Olha o que o vigia falou. O vigia, ó, a sentença do vigia: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi a sua força, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Olha que sentença, gente. Mas deixai na terra o tronco com suas raízes atadas com cadeias de ferro. Lembra? Raízes está ligado à hereditariedade, né? E o tronco está atado, fechado com um tronco de ferro e bronze. Lembra? Ferro, rigidez; bronze, sofrimento; ferro, rigidez. As mesmas interpretações do canal João de Assis é da Bíblia, gente. Está tudo na Bíblia. Hoje eu falei sobre ferro, significar rigidez, aliança de ferro, lembra? E bronze, sofrimento. Então foi feita uma gaiola de bronze e ferro, de rigidez e de sofrimento para o tronco. Olha o tronco da grande árvore. Olha. Mas deixai suas raízes, atai com cadeias de ferro e bronze na erva do campo, e seja molhado pelo orvalho do céu, e seja sua porção com os animais da erva do campo da terra. Então, olha a sentença do anjo chamado guardião, né? Mensageiro. Seja mudado o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Lembre que 7 tempos é um tempo completo, não quer dizer que é 7. 7 tempos está ligado a um tempo completo. 7, a tabela de Deus na Bíblia é até 7. Depois de 7 7 mais 1, 8. 7 mais 2 e assim por diante. A tabela não é decimal. A tabela judaica, a tabela antiga é até 7. Setimal. A tabela de Deus é até 7. Coloca aí no site. A tabela de Deus é até 7. A tabela de Deus é até 7. Depois de 7. 7 mais 1, 8. 7 mais 2, 9. E assim por diante, né? 7 tempos. Esta é a sentença. É por decreto dos vigias. Lembre, vigias são anjos que guardem a terra. Tipo Melquisedeque, tipo Arcanjo Miguel. São vigias. E esta ordem, por mandato dos santos, a fim de que conheça os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer, até a mais humilde dos homens, constitui sobre ele. Então, o vigia deu a sentença. Será que esse vigia era Miguel? Este sonho eu, rei Nabucodonosor, eu vi. Tu, pois, Belsazar, que era Daniel, dize a interpretação, porque os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação deste sonho, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses. Então, Nabucodonosor, ele já estava com o coração já fragilizado e voltado para Deus. E esse sonho foi muito forte, mas ninguém conseguia interpretar. E ele chega a dizer: Daniel, tu que tens o Espírito dos deuses santos,
me diz o que é que esse sonho da grande árvore cortada, dessa árvore que tem folhas e frutos abundantes, os animais se acampam debaixo dela, e as aves do céu se acampam em suas folhagens. Então Daniel, cujo nome é Beltesazar, esteve atônito por 1 hora. Então Daniel ficou sem saber, por 1 hora. E os seus pensamentos o turbaram. Então Daniel começou a interpretar o sonho. E falou, pois, ao rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho, nem sua interpretação. Então o rei falou, pois, o rei, dizendo. Então o rei viu que Beltesazar, que era Daniel, ficou perturbado com esse sonho. E ele disse: não se espante com esse sonho, nem com sua interpretação. Responde-me, Beltesazar, o que está havendo? Responde o meu sonho. Seja o sonho contra o que tem ódio, e sua interpretação aos teus inimigos. Então ele pensou que era alguma coisa contra os inimigos dele, ou que tem ódio, mas não era. Eita, olha, vai escrevendo aí, tá? Agora vem a interpretação de Daniel, que é forte, né? Coitado mesmo, pastor. Até que respiramos vem de Deus, sim. Estava com o coração quebrantado. Ele estava, o coração não era aquele rei. Ele estava fragilizado já. Ele já estava se convertendo, né? E aí, possivelmente ele já estava convertido, mas esse sonho. Aí Daniel vai e diz que ele pensou o seguinte: é morte dos inimigos, os inimigos vão morrer, aquele fulano, aquele ciclano que me perturba, mas não era nada disso. É como aqueles pastores que sonharam com o mundo se acabando, e era a morte deles mesmo, está aí na internet. A morte deles, ele sonhou, o mundo vai se acabar, mas o mundo acabou para eles, porque eles morreram. Então, a interpretação do sonho, ele pensava que era uma coisa, mas era outra. Ó. A árvore, aí vem Daniel e diz: a árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cujas alturas chegam até os céus, e que foi visto por toda a terra. Então, o domínio dele fez sobre toda a terra, cujas folhas eram formosas. Vê que Daniel vai recobrando todo o sonho. E os seus frutos abundantes, em que para todos havia sustento, debaixo do qual morávamos os animais do campo, e cuja temos os ramos, habitavam as aves do céu. Então ele repetiu o sonho todinho que o rei Nabucodonosor fez. É uma técnica. Você repetir e imaginar, repetir e imaginar. És tu, ó rei. Olha, aí lá vem Nabucodonosor pensando que era a sogra, pensando que era o vizinho, pensando que era gente que ele não gostava. Era ele mesmo. És tu, ó rei, que cresceste e te fizesse forte, e a tua grandeza cresceu e chegou até os céus, e o teu domínio até a extremidade da terra. Tá vendo que a árvore era ele mesmo? Era ele mesmo. A árvore é você ou é a família? Tá entendendo? A árvore é você ou a família. No caso de Nabucodonosor, era ele e a família também, porque ele caiu e a família caiu também. E quando ao que viu, ó rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore, destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e bronze, na erva do campo, seja molhado o orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre eles 7 tempos. Então, novamente, Daniel repete o que o vigia, que é anjo, falou. Esta é a interpretação, ó rei. Esse decreto é do Altíssimo, ou seja, esse decreto é de Deus, que virá sobre o rei, meu senhor. Eita lapada, meu Deus do céu, coitadinho de Nabucodonosinho. Então, aquela sentença o anjo trouxe, então não é uma coisa de homens, é uma coisa de céu. Deus julgando, e Deus iria julgar o grande Nabucodonosor. Esta interpretação, ó rei, é este o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Então ele foi julgado. Mas ele teve até misericórdia, viu? Você vai ver porque Deus julgou ele, mas teve misericórdia dele.
será tirado de dentro dos homens. Você será tirado de dentro dos homens. E a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer ervas como boi. E será molhado de orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que se conheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e dá a quem quer. Então esses 7 tempos, é 1 ano? É 2 anos? Não, 7 tempos é um tempo determinado por Deus. Você não sabe se é 1 ano, se é 2, se é 3, se é 4, se é 5. São 7 tempos. 7 tempos é um tempo determinado por Deus, a tabela completa. E aí ele mostra que Deus irá julgá-lo e ele irá comer mato como os animais e vai viver no campo. Ele será tirado do meio dos homens, como é um grande líder, tem muita força quântica, muita energia da atração. Ele será tirado do meio dos homens e será colocado no meio dos animais e irá viver como os animais. E quando é o que foi falado, que deixa o tronco com raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Esse reinado dos céus é o seguinte: o homem faz o que quer, mas Deus, ele julga. A nação diz: vamos interromper até 6, 7 meses. Quer interromper? Interrompa. Mas Deus vai julgar vocês. É isso que nós temos medo. É do julgamento de Deus. Todos os países que fazem besteira, eles são julgados por Deus. E muitos países metidos a rico estão comendo cachorro, estão no meio da rua passando fome, porque o anjo vem e executa mesmo. Então os homens façam o que eles quiserem fazer. Você quer subir? Suba. Você quer descer? Desça. Você quer legalizar isso, legalizar aquilo? Legalize. Mas Deus irá julgar. Você faz o que você quer, mas você vai ter que prestar conta. E no momento que uma nação faz isso, Deus julga a nação. Quem é que está me entendendo, gente? Ele já estava convertido, ele já estava com o coração mole. Isso mostra também que muitas coisas que nós praticamos no passado, mesmo você sendo crentinho de Jesus, vai ser julgado. A pessoa fez um pacto com o diabo, enriqueceu, e depois vai para a igreja e fica com a riqueza toda que o diabo deu, e diz: não, bem, será julgado. Não tenha medo do juízo de Deus, tenha medo do juízo dos homens, porque os homens são loucos, e a nossa justiça dos homens é um trapo de imundícia, cheia de feridas, mas a justiça de Deus é reta. Então as nações, não é só Israel não, é qualquer nação. Aí no caso era a Babilônia. Se a nação fizer besteira, pode ser quem for, ela se ferra, porque o anjo responde. E a resposta estava vindo sobre Nabucodonosor. Ele fez o que ele queria, ele matou quem ele quis matar, ele executou quem ele quis executar, ele pintou e bordou, ele prendeu a velhinha, ele prendeu não sei o que lá. Faça, meu filho, mas será julgado por Deus. E Deus julga retamente. Deus não tem esse negócio de amizade não, tá? E você que anda correto, ninguém é correto nesse mundo, mas você que anda em sinceridade, não tenha medo do julgamento de Deus não. Se Deus lascar nós é porque a gente merece. Mas o cara diz: eu faço o que eu quero, a minha ideologia. Faça, meu irmão, o que você quiser. Eu vou liberar, eu vou votar, interrupção, vote, se lasque todinho. Agora lá na frente, veja os países que fizeram isso. Eles são julgados e são condenados pela sua própria lei. A nação paga se a nação decidir errado. Pode ser Judia, pode ser Sodoma, pode ser Samaria, pode ser quem for. O juízo de Deus virá. Você está me entendendo? Ninguém é obrigado a ser judeu, ninguém é obrigado a ser crente, ninguém é obrigado a ser católico, mas com o juízo que você julga, sereis julgados. Muitos países da Europa pintaram e bordaram. Vai lá, está tudo abandonado. Eles não produzem nem um pé de alho. Países que eram tidos como chique, os seus artistas estão no meio da rua catando latinha. Depois que eles fizeram algumas leis que mexem com os anjos. Eu faço o que eu quero, então levo o que quer. Entendeu? Eu sou poderoso. Era o que Nabucodonosor dizia: eu faço, demando, eu prendo, eu solto,
Tu está pensando que tu é poderoso. Está pensando que poderoso é Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. No julgamento de Deus é imparcial e só observar os anjos caídos, sim. Então assim, não, é meu amigo, rapaz, eu tenho um amigo ali. Com Deus não funciona isso. Deus não é um monstro. Deus não é um monstro. Deus é justo. Mas se o cara vai interromper a vida de milhares de pessoas, a vida dele será interrompida. Interrompeu a sorte de milhares de pessoas, a sua sorte será interrompida. Liberou isso, liberou aquilo, depois não reclame. Então esse é um juízo maravilhoso de Deus. Não tenha medo do juízo de Deus. Nós somos pecadores e falhos. Todos nós cagamos e peidamos. E Deus sabe disso. Deus julga retamente. Mas aqueles que se acham que é poderosos, que é faca na caveira, que se acham deuses, vocês não são deuses. Vocês são homens. E Deus irá julgar vocês. É só questão de tempo. Nabucodonosor pensava que era um Deus. E até se converteu. Mas mesmo convertido, levou na cabeça. Você está me entendendo? Pense qual é as leis que mexem com os anjos. Tudo que você legaliza mexe com os anjos. Veja aí no nosso canal, a legalidade mexe com os anjos. O que acontecia na Grécia era a mesma coisa que acontecia em Sodoma. Qual era a diferença? Sodoma era cheia de leis. Deus fez a lei de Sodoma cair em cima dela mesmo. Ah, fulano, país cicrano interrompeu. Espera 5 anos, 3 anos para você ver o que vai acontecer. Os anjos vão interromper tudo, velho. Isso acontece até com pessoas. Pessoas que interromperam, às vezes, o anjo interrompe ela também. Ela não consegue ser nada na vida. Porque interrompeu a sorte de alguém que ia vir. Né? Então Nabucodonosor levou a sentença. Mesmo crentinho, falando em paz, falando tal, olha só. Olha só, que Deus tenha misericórdia de nós. Se arrepender é dizer, opa, eu errei, eu não vou fazer mais isso. Mas tem algumas pessoas, como Nabucodonosor, algumas pessoas pensam que são deuses. Não era assim na Babilônia. Tem gente que pensa que é Deus. Tem gente que até o peido dele é santo, ele é chique, ganha bem, come bem, mas é homem. Nabucodonosor comia bem, tinha fartura, tinha tudo, mas chegou a sentença de Deus. Aí a sentença de Deus veio pesada, mas não veio tão pesada porque não eliminou ele. A sentença de Deus veio e eliminou o seu poder, E quando ao que foi falado, que deixam o tronco com raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiverem reconhecido que o céu reina. Quando fala que o céu reina, Deus não é um prepotente, o homem faz o que quer, mas Deus é justo juiz, velho. Então Deus vai dar de troco tudo que nós fazemos. Ah, eu fiz e não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Mas os céus, ele observa, tá? Os céus é primário. A gente não veio de lá, então é primário. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe o fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Aí então Daniel já dá a solução. O que é que? O cara diz, pastor Jesus faz a bencumba, faz o voto com caridade, com os anjos. Olha aí Daniel falando, olha o que Daniel fala. Se livra, o rei, desse sonho. Talvez Deus tenha misericórdia de ti. A sentença já foi dada. Olha o que Daniel disse, olha o que Dandan disse, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados, ou seja, para de tanta prepotência, pratica a justiça, as tuas iniquidades, usa de misericórdia, ou seja, caridade com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então, isso foi uma solução que ele deu para tentar livrar Nabucodonosor dos anjos. Muitas pessoas não têm problema com demônios, têm problema com anjos. Eliminou porque ele se arrependeu e creu em Deus. Então vamos lá. Diga aí a sua proposta, diga aí o seu pensamento. Aí diz assim, deu um conselho, no versículo 27, Daniel deu o conselho, né? Aí no versículo 28, todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Aí
o texto de todas estas coisas, o que Daniel falou veio sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor estava no seu palácio, dizendo: porventura, não sou eu o rei da terra, que mando até os confins da terra? Não sou eu o poderoso, o grande Nabucodonosor? Endoideceu, velho. Ele ficou meio animalesco. Ele virou animal. A Bíblia fala. Ele começou a comer capim. Ficou doido, velho. Nabucodonosor ficou doido da cabeça. Foi, e como fosse um animal. Então ele tirou suas roupas, ficou pelado. Dá para entender que ele virou um lobisomem. Porque a Bíblia chega a dizer que o cabelo dele crescia como a pena da águia. Isso não é normal, um cabelo crescer, porque a águia tem pena de 30 centímetros. Então como é que um cabelo chega a 30 centímetros? Olha, dá para entender que ele virou um animal, um bicho. Quem é? Sei não, tá vindo lá do palácio. Quem é aquele cara que tá andando de quatro pelado? É o Nabucodonosor, velho. Ele pirou, meu irmão. Sai do meio. Ficou doido. O Nabucodonosor ficou doido da cabeça e correu para a floresta. O rei da terra, que dominava sobre todas as nações, cujas folhas eram muitas, e todos os animais da terra vinham se alojar nas suas folhas, e as bestas do campo debaixo da sua sombra, e a altura tocava nos céus. Virou um animal, ele virou besta. Virou besta, foi? Foi. Nabucodonosor pensou que era grande e se lascou. Lascou, colou as bolas, foi morar no campo comendo capim, virou um bicho não identificado. Sim, virou um bicho, um tipo de pé grande. Foi, porque o único bicho que tem um pelo de 30 centímetros é o pé grande, o urso. E o texto é bem claro que o cabelo dele cresceu como fosse uma águia. E aí ele... Quem é, velho? Eu tô com medo, meu irmão. É o bicho cabeludo. É o bicho cabeludo, é? Aquilo que as mulheres têm medo? É, Nabucodonosor, velho. Virou um bicho. O texto dá para entender que ele virou um animal. Sim, ele não virou só um homem pelado, correndo e mostrando suas coisas, não. Ele virou um tipo de um lobisomem, um pé grande. Quem está entendendo, gente? E ele comia planta, ele não comia outros bichos, não. Ele comia planta. Olha, que tipo de animal, pastor, ele virou. É uma curiosidade incrível. A Bíblia diz que os cabelos dele eram igual ao de uma águia. Então, uma águia chega entre 25 e 30 centímetros. Cresceu o cabelo nele no corpo inteiro. Mostra que fosse uma coisa como se fosse um lobisomem, algo animalesco. E ele... Só que ele não comia carne, ele só comia mato. Ele era vegetariano. E ele se tucou na mata. Quem é, velho? É Nabucodonosor. Ele virou um animal, irmão. Tipo assim, lobisomem. Olha, o rei da terra. Os reis da terra se dobrarão ante a ti, Senhor, e os poderosos virão a ti e contemplarão o teu poder, Senhor. Por quê, pastor? Que interessante. O sonho lembra a árvore das montanhas de Roraima? Sim. Ele realmente virou um bicho. Se fosse apenas doido, ficaria pela cidade. Ele não ficou doido só. Assim, ele virou um bicho, velho. Ele virou um tipo assim, lobisomem, pé grande, como fosse um lobo.
A diferença dele para um lobo é que o lobo come carne. E ele não comia carne, ele comia mato. Que bicho é esse? É do cara se cagar de medo, né? Olha, Nabucodonosor estava no seu apogeu. Porventura não sou eu, o rei Nabucodonosor, o rei da terra. Tá, eu que mando em toda. Aí ele foi se transformando um tipo animal irracional. Ele ficou pensando como se fosse um animal. Aqueles que levantam contra Deus seus instintos os destruirá. Olha, instinto de animal. E no fim, todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim dos 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, então tudo isso veio depois de um ano, né? Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia. Ele estava, depois que sonhou, me arrepiei todinho. Lembra do tempo que eu falei? Existe um tempo, né? 3, 3 e 3. 3, 6, 9 e 12. No caso dele foi 4. 3, 6. O anjo veio avisar um ano antes. Aí passou-se um ano e nada aconteceu. Por isso, quando o sonho vier, gente, você acredite no sonho, repreenda o sonho e se prepare. Você pode até mudar. Como um lobo, né, pastor? Irracional, Nabucodonosor foi comer capim porque não deu glória a Deus. Acredite ser o pé grande. Não tem relatos de comer carne. Pé grande anda pelas matas e não ataca. Que é interessante. Ele anda, ele é inteligente, o pé grande é inteligente, ele não ataca ninguém. Você nunca viu um bicho sendo comido por pé grande. Foi o pé grande que matou esse bicho. Não, ele come capim. E o pé grande é mais inteligente do que a gente. Olha, depois, todas essas coisas aconteceram com Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses não, um ano, 3, 3, 3, 3. Quando passeava pelo palácio real, então Nabucodonosor estava, aquele sonho abestalhado que eu tive. Falou o rei Nabucodonosor dizendo, então falou ele, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder e para a glória minha, para a minha magnificência. Ele começou a dizer, não é esta a grande Babilônia que eu fiz? Olha, e estava ele falando ainda estava com a palavra na boca, a palavra não tinha saído da boca, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou o teu reino. Aí Nabucodonosor estava andando, né? Lapé. Esta não é a grande Babilônia que eu fiz para a minha glória, para a minha honra. Tinha passado 12 meses do sonho, 12. O sonho às vezes não acontece amanhã, você tem que ter cuidado. Nosso canal é especialista em sonhos, queremos ajudar você. Deus nos ajude a ajudar você. E aí, ele disse, não sou eu o grande Nabucodonosor, eu fiz isso tudo para minha honra e minha glória. Quando ele falou minha honra e minha glória, surgiu uma voz e disse, hoje passa de ti o teu reino. Ele virou um bicho, velho. Começou a se transformar no pé grande. Os cabelos começaram a crescer. Ele começou a fugir o senso da cabeça dele. Ele não pensava mais como um homem, ele pensava como um animal. Chiquinho, que estava ao lado dele, saiu correndo, se benze, menino, Ave Maria, que Deus Padre, eu não vi nada tão feio nesse mundo, o bicho tá virando um bicho, corre, véi, eu tô todo cagado, eu corri que só molesta, e foi, Nabucodonosor ainda estava falando, véi, eita, e virou um bicho. No mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor.
E ele foi tirado entre os homens. Ele não ficou entre os homens, porque ele virou um bicho. Se fosse só loucura, trancava ele dentro de um quarto, passava-se a chave e deixava o reizinho doido lá. Mas não era só loucura, foi algo metafísico, velho. Ele virou um lobisomem, ele virou um pé grande. Você acha que fosse loucura os babão dele dizer, não, nosso rei está meio doido, vamos prender ele aqui e tal? Ele virou um bicho, e um bicho que as pessoas tinham medo. Todo mundo fugiu dele, meu irmão. Virgem Maria, velho. Virgem Maria. Olha. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Foi tirado de dentre os homens e comia erva como fosse um boi. Então ele não era carnívoro. E o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que cresceu pelos, como as penas de uma águia. Olha aí que eu falei, a pena da águia vai de 25 a 35 centímetros. Ave Maria! E as suas unhas, como as aves do céu, virou um bicho, meu irmão. Ele ficou com as unhas de pássaro, com pelo de águia, tudo parecido como fosse um bicho misturado com águia. Olha! Que cena, véi! O caba tava passeando no palácio, lepê, porque todo caba rico tem que falar assim, com a boca murcha, né? Lepê, lapá. E o rei andando na frente, conversando com o pessoal. Aí todo mundo lepê, lapá, lapá, lepê, que é a linguagem do P, né? Lapá, lapá. E de repente o rei faz... Que é isso que está vindo com o rei? Chame os médicos, chame os médicos. E o rei... Chame os médicos. Ave Maria. Chiquinho estava lá, porque Chiquinho estava lá naquela época. E Chiquinho disse, eu estou todo cagado, eu vou embora, vou chamar médico de nada. Esse bicho está virando bicho. Aí e o rei começou, e os pelos começaram a crescer, as unhas começaram a crescer. Eita, que bicho feio danado. Se bem esse menino é o cão. Não é o cão não, é Nabucodonosor. Ai, a mulher, ai, help me. Ai, socorro! Os soldados tiveram medo que não prenderam ele, e ele virou um bicho, tipo Wolverine, alguma coisa assim desse tipo, e ele saiu correndo no meio do mato. Peguem o rei Nabucodonosor. Me diga de gado, se um presidente de qualquer país endoidecer, a turma joga ele na floresta ou trata dele? Quem é que vai me responder ao vivo? Quem é que vai me responder ao vivo? Hã? Quem é que vai me responder ao vivo? Hã? Se um presidente, vamos dizer um presidente de qualquer país fica louco, a turma joga ele na floresta ou trata dele? Imagina o rei da terra ficando louco. Foi mais do que loucura. Foi uma coisa metafísica. Ele se transformou num bicho. Ele se transformou num tipo de lobisomem, pantera negra, alguma coisa assim, né? Olha! Corram! Pega o rei! Deus me livre, eu vou atrás desse bicho velho feio nada. Pastor, tem que ter uma explicação para este ser não identificado. Deve ter na Bíblia alguma explicação, mas a Bíblia é bem clara. Era um ser que parecia com unhas de águia, o seu pelo cresceu como as águias. Então o pelo, quando diz que o pelo cresceu como as águias, o pelo era grande. Não era um pelo, ele não ficou peludo que nem perna de mulher, ele ficou peludo que nem um pé grande. Pastor, se um rei da terra ficar doido, se trata dele no melhor hospital. Sim. E por que não trataram? E por que não trataram? De Nabucodonosor? Porque ele virou um anini. Os soldados ficaram tudinho com medo. E ele ficou com unhas como a da ave. Ficou com unhas de ave. Aquelas unhas pontudas voltadas para trás. E cresceu pelo nele. Ou seja, ele cresceu pelo, gente. Isso foi uma transfiguração. Isso foi um negócio de lobisomem. Olha,
Mas no fim daqueles dias, Nabucodonosor, levantei os meus olhos, aqui é ele falando, tá? Ó. Então ninguém sabe quanto tempo Nabucodonosor ficou louco, não. Pode ter sido 1 ano, pastor. Pode ter sido 7 anos, porque a Bíblia fala 7 períodos. Esse 7 período podia ser 7 lua nova, 7 lua cheia, 7 anos, 7 algum tipo no calendário gregoriano ou babilônico. Foi 7 períodos. 7 períodos. Eu acho que ele virou um pássaro milenar da antiga China. Aquele pássaro milenar da antiga China é Tote, é Melquisedeque. Ele virou um tipo assim de um monstro. Ninguém pegava ele. Então ele era um velho já, ele era um coroa de uns 80 anos. Então ele ficou novo, ele saiu correndo como fosse um lobisomem. Ele teve uma transmutação, o nome certo é isso. Veja no nosso canal, transmutação, Joilson de Assis, transmumu, transmutação, Joilson de Assis. Algo aconteceu nele, velho. Algo aconteceu nele, meu irmão. Porque no caso de Nabucodonosor teve uma transformação inesperada. Foi na hora que eles estavam passeando. Não foi assim, um dia ele cresceu o cabelo, outro dia ele cresceu a unha, não. Foi imediato, ele estava passeando e falando, a voz gritou e ele... virou um bicho. E pensava como fosse um bicho. Ele pensava como um bicho. Não era força de bicho e cabeça de homem, não. Era força de bicho e cabeça de bicho. Olha... Mas no fim, ou seja, no fim do 7 período, nós não sabemos que período é esse. Eu acredito 7 anos, eu acredito 7 períodos, 7 luas novas, pode ser 7 meses, mas foi um período longo. Ao fim daquele dia, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir um entendimento. E eu bendize ao Altíssimo e louvei e glorifiquei ao Deus que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Então, depois do período, houve a transmutação, ninguém sabia onde é que ele estava, ele se tocou na mata, se tocou lá na floresta, no deserto, virou um bicho. Porque se ele não era um bicho, a própria turma dele, os filhos dele, a mulher dele, prendiam ele numa jaula e cuidariam dele, velho. Era uma coisa assim metafísica. Você nunca parou para pensar nisso, não? A informação privilegiada que eu passo para vocês é essa. Isso foi uma transmutação. Veja no nosso canal, transmutação, Adão e Eva, Joilson de Assis. Não dava para prender ele na gaiola, ele se tornou um bicho muito horrível. E ele fugiu. Aí depois do tempo, que nós não sabemos que tempo é esse, apenas a Bíblia diz 7 períodos, mas a gente não sabe se é 7 anos, se é 7 luas novas, se é 7 isso, 7 aquilo. Depois desse período, Nabucodonosor, estava no campo. Será que foi alguma coisa benzida que deram para ele comer? Não. O que é que eu estou fazendo aqui? As unhas dele voltaram ao normal, o cabelo dele voltou ao normal. Meu Deus, eu estou nu. Meu pai, olha. Ele mesmo conta aqui, ó. Ele mesmo conta aqui, ó. Será que foi uma macumba que fizeram para ele? Pode ser, mas foi o juízo de Deus. A Bíblia fala que foi o juízo de Deus, não feitiço. Mas no fim daqueles dias, Nabucodonosor, é ele que está escrevendo essa parte do livro de Daniel.
O livro de Daniel não é só Daniel que escreve, tem vários autores, inclusive o próprio Nabucodonosinho. Ele escreveu parte do livro de Daniel. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos aos céus, e tornou-me a vir um entendimento na cachola, e eu bendize o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reinado é de geração em geração. Então ele, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui no meio do nada? Meu pai, aquele homem que se vestia das melhores roupas, aquele homem que comia as melhores comidas que tinham no mundo. Bendito seja Deus Todo-Poderoso. Então caiu a ficha caiu. E todos os moradores da terra, isso aqui é Nabucodonosor falando: bendito seja o Deus do céu, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. Nós não somos nada. Você pensa ser alguma coisa, grande é Deus. Nós não somos nada, todo mundo é pequeno. E segundo a sua vontade, e opera o exército dos céus, os moradores da terra. Não há quem possa retorvar a mão e lhe diga: o que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento. Então voltou o entendimento dele de rei, de faca na caveira, de conhecedor. E para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade. E o meu resplendor. Então, a lei fez Nabucodonosor comer capim. Depois veio o entendimento. Mas ele não foi arrancado pelo tronco. Ficou o caule. Então ele reverdeceu. E aí ele conseguiu voltar. Os caras estavam, deixa aquele lá, rapaz. Ele tá. Ei, quem é que está vindo ali? Quem é aquele cara que está pelado ali vindo? Olha, quem é? Quem é? Sei não, é um doido qualquer. Está vindo do deserto pelado. Oxe, ele vem todo pelado. Quem é que é? Rapaz! Ei! É Nabucodonosor. Eita, pega as armas, pega as armas. É o nosso rei. É Nabucodonosor. Ele está sem unhas grandes. O pelo voltou ao normal. Nabucodonosor. Corre, corre. Nabucodonosor. Nabucodonosor. E ele teve o seu reinado de volta. No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento. E para a dignidade do meu reino, tornou-me a mim vir majestade e o meu resplendor. Voltou para o trono. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores. Então os conselheiros, Nabucodonosor, meio mundo de babão. Os pobrezinhos do babão estavam tudo tristes, que não conseguia babar. Tinha os puxa-saco também, porque tem duas classes muito importantes, né? Os puxa-saco e os babão. Né? Nabucodonosinho, o senhor voltou. Eu estava tão triste porque eu não tinha ninguém para puxar o saco. Cale-se, porque todo puxa-saco tem que brigar com ele, né? Cale-se! Eu sou agora Nabucodonosor de novo. Ai, ele. Ai, grita de novo comigo, grita. O senhor grita tão bem. Cala a boca, seu babão safado. Ai, como eu estou feliz. Obrigado, Deus. Ai, a felicidade de um babão é ser pisado. Fala de novo, Nabucodonosor. Cala a boca, seu babão, sem vergonha. Ai, ele. Estou emocionado. Eu vou voltar a babar. Eu não tinha ninguém pra babar. Eita, que coisa boa, véi. Olha. Ele foi buscado pelos conselheiros, pelos senhores, e foi restabelecido o reino. Olha que ele virou animal, senão a turma tinha prendido ele, que a turma gostava dele. E a minha glória foi aumentada, então ele ficou mais poderoso ainda. Agora, pois eu, Nabucodonosor se converteu, Agora, pois eu, Nabucodonosor, eu louvo e exalto o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ou seja, ele reconhece
que andava na soberba e que ele foi humilhado porque ele estava na soberba. Que história, véi! Que história, véi! Que maravilha! Informações privilegiadas. Deus usa muito o Senhor para nos ensinar. Estou de boca aberta, pastor, com essa cena. Campai. Ele precisou de isolamento, dieta natural, para recobrar o corpo humano, careca. Olha, mas se fosse um feitiço, pastor, da época, não teria que quebrasse esse feitiço. Isso aconteceu com a Maria, né? A Maria não ficou 7 meses doida, não foi? Tá lembrado? Comeu uma feijoada feitiçada, né? Ficou 7 meses doida. Acho que foi o primeiro homem da caverna. Olha, aí eu acho que ele virou um pássaro chinês. O que você acha? Diz aí para mim, para eu registrar aqui, tá? Você vê como o livro é profundo. Agora nós vamos, fala direito, rapaz. É porque eu falo tanto de alemão que esqueci de falar brasileiro. Nós vamos para o capítulo 5. Oxi, foi isso. Nós vamos para o capítulo 5. Nós vamos não, Joyce de Assis, nós iremos para o capítulo 5. É mesmo, Então assim, no português bem dizido, amanhã, se Deus quiser, amanhã estaremos lendo o capítulo 5, logo no começo da live, tá? Às 3 horas, tá? O que você achou dessa história? Você achou fantasiosa, real? Eu achei um tipo de um filme de terror, né? Algo extremamente, mas que no final Nabucodonosor se converte. E Nabucodonosor, ele morre em paz. Ele morre nos braços de sua mulher. Agora, quando vem o capítulo 5, já muda a história, né? E aí vem mais mistério, velho. Tem muita coisa para falar para você. Muita coisa. Alexandra diz, real e forte. Real e forte. O que você achou dessa história, hein? Me diz aí a sua opinião. Talvez a sua opinião também sirva para outras pessoas. Informações privilegiadas. Eu acho a Bíblia maravilhosa. A Bíblia é cheia de maravilhas. Lara. Gente, então amanhã, se Deus quiser, quero contar com vocês. Você que não fez a primeira parte, é só você olhar no canal aí, Daniel capítulo 1, Joilson de Assis, depois Daniel capítulo 2, Joilson de Assis, depois Daniel capítulo 3, Joilson de Assis, agora Daniel capítulo 4, Joilson de Assis. Ele foi transformado e voltou impressionante. O que ninguém fala, o Senhor mostra o mundo espiritual como ele é. Glória a Deus, eu quero ser útil, tá? Muito bom, né? Essa parte é uma parte fenomenal. Quando eu leio ela, a minha mente viaja. E o livro é tão detalhista que o livro mostra até a hora que ele transformou. Ele transformou andando no jardim. Ele andando no jardim foi onde ele transformou. Olha, incrível, né, pastor? Incrível. Incredible. Ele virou um tipo assim de um pé grande, né? Ele virou um pé grande. Um tipo assim de homem terrível. E ninguém pegava ele, porque se ele se tornasse um bichinho velezo, os guardas cercavam ele, jogavam a rede, prendia ele. Prendam, nosso rei está doido, prendam. Mas não, ninguém pegou não. E olha que já era um velhinho de 80 anos, viu? Então ele foi uma transformação metafísica. Foi chamado transmutação. Na verdade, pastor, ele conheceu o Senhor de Deus. Conheceu o senhorio de Deus. Sim, ele reconheceu o poder, o senhorio de Deus. Ele reconheceu que Deus é Deus. Ou seja, a Babilônia, a grande Babilônia, teve que se dobrar diante de Deus, diante das leis espirituais. Então, muito obrigado. E vamos amanhã, se Deus quiser, amanhã iremos fazer as quebras de feitiço e orações do monte. E à tarde estaremos aqui ao vivo, tá? Todos os dias às 3 horas da tarde estamos ao vivo falando sobre tudo. Estamos na campanha da leitura do livro de Daniel.
Volta esse vídeo, escuta direitinho, que você vai ver o mistério. Volta, escuta, bem tranquilo, tá? Você vai ver os grandes mistérios, tá? Ok?